Sim, meus amigos, é isso mesmo. É o que você leu aqui no título. Não se assuste, mas sim, Harry Potter me ensinou a ser um psicólogo melhor. Eu já vou responder pra você, mas antes, se inscreva aqui abaixo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, comenta aqui abaixo se você veio só por esse título, te chamou a atenção? Comenta aqui abaixo que eu quero saber. Ler Harry Potter, que atualmente eu estou lendo, né? Inclusive, na data desse vídeo, hoje é dia 20/2, exatamente no quinto livro, tá? Que é o Ordem da Fênix. Eu tenho um box que eu comprei há cerca de pelo menos 6 anos atrás, tá? Pelo menos. Mais, na verdade, mais tem mais tempo. Pai, uns 8 anos, 7, 8 anos. Eu comprei todos os livros, né? Todos os 7 livros. E esse aqui, ele é bonito, né? Eu não consigo pegar agora pra você. Não sei o que acontece. Você que lê, tem box de livros aí. Também tem essa impressão quando você... Eu tô arrumando aqui pra mostrar pra você. Mas você tem a impressão de que quando você lê, parece que os livros não encaixam da mesma forma. Não encaixa, tá ligado? Parece que o livro fica mais grosso. Vai dar certo, calma aí. Eu comprei este box aqui. Dá pra você ver? Acredito que dê. Os dorsos deles formam o castelo, né? Todos os livros formam o castelo. Faz um review pra você. Atualmente, eu estou no quinto livro, que é o Ordem da Fênix. Pra você que é fã de Harry Potter, esse vídeo vai ser interessante pra você. Até então, nunca tinha lido, né? Eu nunca tinha lido. Tô tentando tirar aqui, não consigo. Até então, eu nunca tinha lido os livros. Tem o box, né? De série completa. Mas eu nunca tinha lido. Outros livros apareceram na frente, outras prioridades, outras leituras, outros artigos. Então, esse box ficou aqui de canto, né? Por assim dizer, durante muito tempo. Sempre gostei muito dos filmes, né? Dos filmes de Harry Potter, né? Sempre foi uma série que me chamou muita atenção. Eu sempre gostei. Era algo que eu maratonava, que eu assistia. De vez em quando eu repetia, né? Assistia várias outras vezes. E sempre foi algo que eu gostei muito, né? De ver no meu tempo livre. No final do ano passado, outubro, por aí, setembro, outubro, novembro, não lembro com exatidão, decidi começar a ler. Mas eu decidi começar a ler porque eu estava lendo outras coisas, né? Eu estava fazendo outras leituras, mas tudo muito dentro da minha área, né? Dentro da psicologia, do desenvolvimento, do aperfeiçoamento. E são leituras, querendo ou não, que eu gosto, né? Eu gosto de fazer essas leituras, mas querendo ou não, tá muito dentro do meu nicho, né? Tá muito dentro ali do que eu estou acostumado a ler. Isso não é necessariamente ruim, mas eu queria ampliar o meu campo de leitura para ler outras coisas. Ficção, romances, história, filosofia, porque eu sei que isso agrega muito, né? Essa estimulação cognitiva é muito importante. Pegando, né, o box novamente não, né? Pela primeira vez, né? Peguei pela primeira vez. Eu comecei lendo, né? Primeiro livro, segundo livro. Óbvio que os filmes são uma adaptação do livro, então vão ter muitas diferenças. Ali no primeiro livro eu já percebi algumas diferenças, no segundo também, coisas que tem no livro que não tem no filme, coisas que tem no filme que não tem no livro, personagens que aparecem no livro e que não aparecem no filme, eventos que são muito importantes que acontecem no livro, mas que no filme não é retratado, personagens ali que têm interações que são fundamentais pro enredo da história, né, pro complemento da história, que não acontece no filme, mas acontece no livro. Então todas essas diferenças ao longo da minha leitura, né, hoje eu estou no quinto livro, Ordem da Fênix, diga-se de passagem é o maior, tem cerca de 700 páginas quase, né, mais ou menos 600 e pouco, quase 700 páginas. É um livro bem grande, né, consideravelmente, inclusive muito pesado e desconfortável de segurá-lo, né. Você que leu aí, acho que deve ter a mesma sensação. Atualmente, na data da gravação desse vídeo, agora dia 20 de fevereiro, eu estou no quinto livro, no Ordem da Fênix. Eu não vou dar spoiler pra você, né, mas é um livro que destoa muito dos demais, porque a história é muito diferente. O que é passado no filme é muito diferente do que acontece no livro. Algumas peças de um quebra-cabeça gigantesco que ficam faltando ao longo do filme, você entende quando você lê. Então, o quinto livro, à medida que eu estou lendo, percebendo cada vez mais quanto existe
existe fatores que, para um todo da história, são importantes, mas que não são mostrados. Existe outro lado da história, que não é. Existe uma forma diferente de ver a história, além da que é mostrada. E por que eu tô trazendo esse vídeo para você hoje? Você veio muito possivelmente pelo título. Harry Potter me ensinou a ser um psicólogo melhor. Porque lendo o 5º livro, fiz uma associação muito com a minha prática clínica, com o que é trazido, né, dos meus clientes. Porque muitas vezes tendemos a enxergar somente um lado da história. Tendemos a enxergar um todo, mesmo faltando várias pequenas informações ou várias grandes informações, enxergamos um todo como algo concreto, rígido e que não muda. Imagina o seguinte, eu mostro para você uma pintura e aí eu divido essa pintura em vários quadrados, né? Vários quadrados. Retiro alguns quadrados. Você ainda assim vai conseguir enxergar essa pintura? Possivelmente a sua resposta é sim. Você ainda assim vai ter total compreensão daquela pintura? A sua resposta até pode ser sim, mas não. Você não terá total compreensão, a capacidade de uma observação mais ampla, mais completa, porque você não está tendo todas as informações, você não tem todos os pedaços, todos os quadrados que compõem aquele todo para que você consiga enxergar aquilo de fato como é. É o que muito acontece na nossa vida. Cotidianamente, observamos imagens, observamos pessoas, contextos, sem ter todas as informações, mas mesmo assim, ainda criamos uma ideia rígida muitas vezes sobre aquela situação, achamos que já entendemos e sabemos aquela situação, contexto, ambiente, pessoas, muitas vezes sem enxergar uma outra versão daquilo, muitas vezes sem enxergar aquilo de forma completa. Enxergamos um pedaço de um contexto, de um evento, de uma pessoa, de uma circunstância, generalizamos, criamos na nossa mente o resto da imagem, o resto do contexto. Essa série, eu acabei percebendo que muitas vezes nos é passado, melhor dizendo, uma versão dos fatos, uma versão da história. Ao longo da sua vida, passado a você uma versão do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ter futuro, do que é ter sucesso, do que é ser feliz. Foi passado a você um filme que muitas vezes deixou faltar alguns pedaços, faltou algumas informações, mas mesmo assim hoje você entende muitas vezes sem saber que existe uma versão alternativa àquela que você conhece, impossibilitando você muitas vezes ressignificar algo que você já conhece ou sabe. Vou dar um exemplo para você. Você que tá aqui nesse canal sabe que eu sou um psicólogo especialista em dependência, trabalho principalmente hoje, né, com a altíssima demanda, pessoas viciadas em aposta. Algo que é muito comum, recaídas por conta de dívidas. As dívidas que os viciados em jogos, em apostas contraem, são um dos grandes fatores que os levam a recair. Eu lembrei da dívida, eu recebi um e-mail, o aplicativo me notificou, o agiota me mandou mensagem, isso me causa um medo, uma angústia, um pânico, uma sensação de desespero. O que eu vou fazer? Eu vou lá e recaio. Então eu tenho uma visão do que é dívida, por exemplo, mas uma dívida contraída pudesse ser outra coisa. Não tô falando que você não tem que pagar ou arcar com as responsabilidades dos seus atos, não é isso. Mas vamos a um exemplo. A dívida hoje para você seja um fardo, um peso, algo que até faz você recair. Mas e se em vez disso a dívida fosse o reflexo de algo muito maior? Fosse o fim de um capítulo muito difícil, desafiador e dolorido que você passou? Fosse uma prova que você dá a si mesmo, a si mesma, de que você consegue sair daquela situação, de que você consegue resolver os seus problemas? E se as dívidas, algo para que você posteriormente orgulhe-se de que eu errei, mas eu resolvi todos os meus problemas. A dívida pode ser uma pedra de tropeço, pode ser um fardo que você carrega nas costas, ou pode ser alguma outra coisa. Foi ensinado a você, muito possivelmente, que dívida é isso ou aquilo, mas pode não ser só isso ou aquilo. Você tem a possibilidade de dar um novo significado, uma vez agora que você tem essa informação. Até ler o 5º livro
da saga, eu não tinha tanta informação, outros aspectos de outras versões, peças que faltavam que eu não estava enxergando, porque até então eu só tinha contato com uma versão. Fazendo novamente esse paralelo com Harry Potter e a psicologia, é essa a lição que eu quero que você tire desse vídeo. Um evento, um contexto, uma pessoa, uma circunstância, haverá uma outra forma de você enxergar essa situação, de você lidar com ela, de você resolver ela. O filme que passaram para você pode não ter somente a versão que foi passada a você. Eu espero que esse vídeo tenha trazido uma reflexão para você. Eu espero que a partir de agora você tente enxergar isso de uma outra forma. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.